Por que a treta? A treta é porque... Mas... eu não que a vivo sem treta? homem, não. A treta é simples. Você não conseguiria viver simplesmente porque o ser humano tem um negócio chamado córtex cerebral. A massa cinzenta que resolveu brigar com o que está por baixo, que tem centenas de milhares de anos de evolução, que é simplesmente aquilo que é inato, visceral, etc e tal. Então, quer dizer, em vez da gente respeitar a naturalidade do que são os seres, começou a ter uma briga de poder entre os seres. Né? Então, ou seja, na verdade, homem e mulher tem que se... O que tem um falta no outro. Então, assim, por exemplo, se o homem é muito objetivo, etc e tal, muito mental, analista, racional, tem a mulher que vem e traz a parte de vamos ficar junto. Claro. Que lindo. Se o moleque vem pular na tua cara, quando você entra em casa, você tá puto chegando no trabalho, você não corta a cabeça dele. Porque a mulher vem e te... Mas isso não é antigo? Mas, Não é assim mais não, hein? não, Peraí, não, peraí, infelizmente calma. não é mais assim, né? Porque assim, a gente vem de coisas antigas. Afinal de Sim, contas, sim. por que tem certas coisas que achamos certas e certas coisas que achamos erradas sem precisar discordar de nada? Por exemplo, agora eu falo uma coisa horrível. A morte de um filho é uma coisa extremamente não aceitável porque é extremamente antinatural no nosso processo. Fazemos de tudo para Proteger a prole. proteger a prole e levar a prole adiante. A ordem natural das coisas é saber que os mais velhos vão primeiro, mesmo que vão num acidente, alguma coisa mais chocante, mas um filho fica sempre marcado, é muito mais dolorido. Então, mas isso é porque a gente tem a consciência da morte. Na natureza, isso não tem muita conta. Não, nos animais também. Os animais Não, têm. não tem, Eles mais ou fogem, menos. por isso que eles lutam e eles Mais sofrem. ou menos, mais ou O menos. segredo de morte de qualquer ser vivo. O segredo dos leopardos. Não, Veja o segredo. mais ou menos. Afua um animal pra você ver, ele avança, Mamíferos, porque ele né, em sente o medo, geral. ele sabe que ele pode... Sim. Não que, eu vou morrer, mas há perigo pra Mas mim, me por fala isso uma que coisa, você mas entre a gente... Não, eu quero saber a treta. Onde surgiu a treta, essa treta agora, que há uma briga? Há uma briga. Homem e mulher? Então, mas isso que eu queria entender. Vamos imaginar o seguinte, que você tem esse pensamento que você falou que é o mais conservador. Nossos pais, nossos avós, a mamãe, dona de casa, papai, pai de família, que vai lá, não sei o quê. Ah, talvez as mulheres foram mais generosas e ficaram guardando, virou um ressentimento, e agora parece que há uma Guerra do sexo. vingança. Eu não sei, eu tô querendo colocar pra vocês que são pessoas assim muito mais. Eu sou um simples. Me olha assim, apresentador. não me olha assim. Não me olha assim. Eu quero saber o seguinte, isso leva mesmo a generosidade da mulher por ter que bancar a casa, cuidar da casa durante muitos anos, durante várias gerações, viu a avó, viu a mãe, viu não sei o quê, e chegou esse momento que tem essa abertura aí, aparece-nos uma vingança. De você não poder abrir a porta do carro, porque aí você tá usando o seu machismo, patriarcado e não sei o que. é cavalheirismo. Isso é Por favor. besteira. Isso é maravilhoso. Calma, eu estou perguntando pra Já ele! entendi, mas eu como mulher posso te falar, eu Olha o gosto macho que abre a opressor. porta Olha lá, do carro pra mim. macho opressor. Tá aqui pra Pode falar. abrir a porta do carro, pode Por pagar favor, a conta, pode fazer o que Matheus, Olha o quiser. macho opressor. Por Eu favor, acho- Matheus, fala. eu acredito Não é, o seguinte, interrompe, Tá fica bom. interrompendo. Por favor, depois você faz a pergunta que você Tá quiser. bom. A gente tem no desenvolvimento da história da humanidade uma questão que os primeiros ofícios e as primeiras relações de poder estavam relacionadas à força. Então, se eu era mais forte, eu era mais poderoso, ou eu era aquele que conseguia prover. E isso, apesar de ter pessoas que discutem, inclusive aqui recentemente discutiram isso, traz um histórico de uma sociedade que é machista, e eu não sou contra isso. Eu sei que tem historiadoras que pontuam contra, enfim. Eu acho que a sociedade é machista, mas ela também traz uma evolução dos direitos. Assim. Então a gente tem, desde o início da humanidade até hoje, direitos vão sendo conquistados e novos direitos passam a ser requisitados. E a gente chega num momento hoje que, por uma série de lutas que já existiram, a mulher tem uma voz mais ativa, só que você tem milênios de opressão do outro lado. E aí isso traz uma força muito grande e um desejo de ser ouvida muito grande. E eu acho que isso vem muitas vezes com essa violência. Não digo que são todas, não são, mas em muitos casos esse discurso ele se torna muito agressivo. E aí você chega no ponto, quando você faz o que eu chamo de uma gentileza indiferenciada, que é abrir a porta do carro para alguém, porque eu faço isso para o meu pai, para minha mãe, para um amigo, para uma amiga, você está sendo machista. E a gente volta para o que eu falei lá no começo, você volta para os extremos.
Mas eu acho que realmente existiu uma opressão durante muito tempo, ainda existe, isso é inegável, é indiscutível, e aí acho que parte da briga nasce por isso. Mas parte do processo dialético é sempre ter também uma tese e uma antítese. Então o conflito é fundamental. Você acha que está num processo de inversão para depois chegar no equilíbrio de novo? Eu não sei se eu diria uma inversão, porque eu não acho que a gente pode chegar nesse ponto de dizer que mudou completamente a sociedade. Mas eu acho que todo processo ele não é puramente linear, né? Todo processo ele é um pouco cíclico. E é o que o Emílio falou, assim, você tem a ordem e o caos desde o início, né? Na origem foi caos. E aí você vai trazendo ajustes para tentar ter uma sociedade melhor, assim. Existe um vetor, que é o vetor do desenvolvimento humano como um todo. Esse vetor ele ajusta ao longo do tempo alguns desequilíbrios. Eu acho que a gente tem evoluído muito nessa questão. Me sinto honrado em ser um homem que pode fazer parte desse debate, mas eu acho que vem desse processo histórico e realmente de uma opressão que foi e é excessiva e que muitas vezes você tem uma antítese equivalente.